Prova final de Matemática 2014, primeira fase, com calculadora. As grandezas x e y apresentadas na tabela ao lado são inversamente proporcionais. Determina o valor de A. Portanto, se as grandezas são inversamente proporcionais, o produto entre os valores correspondentes é constante, ou seja, x vezes y tem que ser igual a k. Então, rapidamente, 15 vezes 20 tem que ser igual a 12 vezes A. 12A. Resolve esta equação e tira o valor do A. 15 vezes 20 dá 300, igual a 12A. Então, o A é igual a 300 a dividir por 12, certo? Ok, que dá A igual a 25. Reparem, uma expressão equivalente a esta, certo? É y igual a k sobre x, certo? E o k é igual a x vezes y, certo? Portanto, basta fazer o quê? Determina o valor de k efetuando este produto, que é 300, e depois basta dividir 300 a dividir por 12, certo? Se quiserem, y, outra forma de fazer, que é o meu valor do A, neste caso, vai ser igual a 15 vezes 20, que dá 300, a dividir por 12, que é igual a 25. No fundo, é o que fizemos aqui. Numa sequência de números com mais de 300 termos, cada termo, com exceção do primeiro, obtém-se adicionando 3 ao termo anterior. Portanto, trata-se de uma sequência aritmética ou linear, ou seja, a diferença entre termos consecutivos é constante. O quinto termo é 14, então vou pôr aqui. Quinto termo é 14, então o sexto será 14 mais 3, 17, porque a diferença entre dois termos consecutivos é 3. Qual dos números seguintes não é termo desta sequência? Portanto, para dar resposta a esta pergunta, vou fazer o quê? Vou determinar o termo geral desta sequência. Portanto, como ela é linear ou aritmética, é muito simples. A diferença multiplico por n. Ora, o n tem que ser sempre um número natural, porque o n significa a ordem do termo, a posição do termo. Eu não posso dizer que participei numa corrida e fiquei na posição 1,5, não faz sentido. Então, quando o n é 5, 3 vezes 5 dá 15. Para chegar ao 14, tem que subtrair 1. Reparem, quando o n é 6, 3 vezes 6, 18, menos 1, 17. Está correto. Portanto, o termo geral que gera esta sequência é este. E agora é muito fácil. Vou fazer o quê? 3n menos 1 será igual a 8. Ora, vou determinar o valor de n, isto no fundo é uma equação. Se o n for um número natural, significa que 8 é termo da sequência. Se o n não der um número natural, significa que 8 não é termo da sequência. Ok? Então, 3n igual a 8 mais 1, que dá 9. Ora, n é igual a 9 a dividir por 3, dá 3. Significa que 8 é termo desta sequência e é o termo que se encontra na terceira posição. Ok? Portanto, opção A não serve. Vamos para a B. Ora, 3n menos 1 igual a 80. Ora, equivalente, 3n é igual a 81. E n, 81 a dividir por 3 dá 27. Então, significa que 80 também é termo desta sequência e é o termo que se encontra na posição 27, ou seja, na 27ª posição. Então, vamos para a linha C. 3n menos 1 igual a 88. Ora, equivalente, 3n igual a 89, n igual a 89 a dividir por 3. Ora, cá está, não pertence ao conjunto dos números naturais, certo? Então, significa que 88 não é termo desta sequência. Sejam A e B dois números naturais. Sabe-se que o produto dos números é igual a 882 e que o máximo divisor dos números é igual a 7. Em qual das opções seguintes podem estar os valores de A e B? Portanto, vou procurar os valores que satisfazem estas duas condições. Vou começar pelos valores da opção A. Então, a primeira coisa a fazer é ver se estes valores verificam a primeira condição. Portanto, 7 vezes 119, vou à calculadora, isto dá 833. Portanto, a opção A já não serve. Vou para a B. Portanto, 14 vezes 63 dá realmente 882. Ora, esta condição está verificada. Agora vou ver se estes valores verificam também a segunda condição. Então, vou determinar o MDC entre 14 e 63. E verificar se esse MDC é igual a 7. Então, vamos lá ver. Vou começar por compor os números num produto de fatores primos. Portanto, 2, aqui 7, 7, 1. Portanto, 14 é igual
é 2 vezes 7. E agora o 63. Portanto, 2 não serve, porque 63 é ímpar, o próximo primo é o 3, 63 a dividir por 3 dá 21, continuado ao 3, dá 7, 7, 1. Então, 63 é igual a 3 ao quadrado vezes 7. Então, o MDC é 7. Ok, então a opção correta é B. Recordo que o MDC de dois números escritos num produto de fatores primos é igual ao produto dos fatores comuns de menor expoente. Portanto, aqui os fatores comuns unicamente o 7, certo? Portanto, o MDC é o 7. Portanto, a opção correta é a opção B. Na figura 1 está apresentada uma circunferência com centro no ponto O. Os pontos A, B e C pertencem à circunferência, o ponto P pertence à corda AC. Ok. Os segmentos de reta AC e PB são perpendiculares, portanto fazem um ângulo ali de 90 graus. BAC é igual a 65, portanto BAC é igual a 65 graus. O comprimento AP é igual a 1,6. A figura não está desenhada à escala. Qual é o lugar geométrico dos pontos do plano que distam 1,6 cm do ponto A? Ora, já tenho aqui um ponto. Este ponto dista 1,6 cm do ponto A, mas não é o único. Ora, todos os pontos que pertencem à circunferência de centro A e raio 1,6 estão a uma distância do centro de 1,6. Portanto, qual é o lugar geométrico que se pretende? É circunferência. Circunferência de centro no ponto A e raio 1,6 cm. Ou se quiser, é raio igual ao comprimento de AP, porque o comprimento AP é igual a 1,6 cm. Determina PB ou BP. Apresenta o resultado em centímetros arredondado às décimas. Nos cálculos intermédios, se precisa arredondamentos, conserva no mínimo 2 casas decimais. Ok, então, PB é ao lado de um triângulo que é retângulo, e desse triângulo que eu estou aqui a assinalar, eu conheço um ângulo, a amplitude de um ângulo e o comprimento de um dos lados. Então, posso utilizar a trigonometria para determinar o comprimento de PB, ou BP. Então, reparem, relativamente a este ângulo, BP é o cateto oposto e AP é o adjacente. Portanto, vou utilizar a razão trigonométrica que é a tangente, porque a tangente relaciona os catetos, ok? Então, tangente do ângulo em causa, 65, é igual ao cateto oposto, comprimento BP, a dividir pelo adjacente. E agora é só resolver esta equação. Portanto, BP, aqui é BP, é igual a 1,6 vezes tangente de 65. Ora, basta ir à calculadora com a máquina em graus e verificar que este produto dá 3,4 centímetros. Está bem? Portanto, reparem, eu só arredondo no final, certo? Quem quiser isto aqui, ir à calculadora e conservar no mínimo 2 casas decimais, porque isto aqui, o tangente de 65 é um cálculo intermédio, pode fazê-lo. E depois multiplica por 1,6. Eu acho mais fácil arredondar só no fim. Portanto, utilizo o valor exato e no final arredondo ao que é pedido, neste caso às décimas, uma casa decimal. Qual é a amplitude em graus do ângulo BOC? Portanto, BOC. Ora, BOC é um ângulo ao centro, portanto vai ser a sua amplitude, vai ser igual ao dobro da amplitude do ângulo escrito correspondente, portanto basta fazer 2 vezes 105, portanto a amplitude vai ser igual a 130. A opção correta é a opção C. Na figura 2 está apresentado um modelo geométrico de uma caixa. Este modelo é um sólido que pode ser composto em 2 prismas retos, o paralelepípedo retângulo e o prisma cujas bases são triângulos. Determina o volume total do sólido, apresenta o resultado em centímetros cúbicos. Ora, muito bem, sabe-se ainda que DE é igual a DJ, portanto, comprimentos, não é? Aqui é 15, aqui também é 15, portanto, isto é um quadrado. CD é igual a 6 e ainda a altura do triângulo ABC, relativamente à base AC, tem 6 cm de comprimento, portanto, esta altura é 6. Recordo qual é a definição da altura. A altura é um segmento de reta que parte de um vértice e é perpendicular ao lado oposto, ok? Muito bem. Então, muito simples, o volume deste sólido vai ser igual a quê? O volume deste sólido vai ser igual ao volume do paralelepípedo mais o volume do prisma triangular, certo? Muito simples.
Ora, o paralelepípedo é também um prisma. A área da base vezes a altura, certo? Ou então, se quiserem, comprimento vezes largura vezes altura. Então, já tenho tudo. Portanto, comprimento 15 vezes largura 15, ou seja, a área da base é 15 vezes 15, vezes a altura. Mais o volume do prisma triangular vai ser também, a fórmula geral é esta, só que agora a área da base não é um quadrado, mas é um triângulo. Portanto, base vezes a altura a dividir por 2 vezes a altura do prisma, ok? Então, base tenho, porque AC é igual a ED, portanto, quando digo AC é comprimento, está bem? Portanto, comprimento AC é igual ao comprimento de ED, portanto, que é 15, vezes a altura do triângulo, também é dada, a dividir por 2. A área da base, que é a área do triângulo, vezes a altura do prisma, portanto, a altura é igual ao comprimento CI, que por sua vez é igual a 15, ok? Pronto, e agora é só efetuar cálculos. Portanto, 15 vezes 15 vezes 6 dá 1350, mais 15 vezes 6 vezes 15 a dividir por 2 dá 675, portanto, faz um total de 2025 centímetros cúbicos. Identifica, usando letras da figura 2, uma reta paralela ao plano ACI, portanto, a este plano aqui, certo? Que não esteja contida nesse plano. Portanto, tem várias opções, por exemplo, a reta ED, vou já pôr esta, está bem? Por exemplo, tem outras, tem a reta, por exemplo, BH, ou a reta DJ, ou a reta EF, está bem? Portanto, há várias opções, só pede uma, portanto, reta. Recordo que reta se representa por uma letra minúscula, ou então duas letras maiúsculas, portanto, ED só assim. Se colocarem assim, estão a fazer asneira, porque isto lê-se comprimento, segmento de reta, ED, portanto, só assim.